Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos lá! Vamos começar agora uma live incrível sobre a inteligência do coração. Eu vou ter a alegria de convidar um amigo meu, que é cardiologista, Dr. Fábio Reis Soares, para nós falarmos sobre esses assuntos relacionados à coerência cardíaca. Tudo que nós estudamos lá com o Dr. Joe Dispenza, né? Como nós podemos fazer para manter ali uma sintonia cérebro-mente, para mantermos as nossas emoções alinhadas dentro do possível. E quando a gente percebe que a gente dá uma desequilibrada, que a gente dá aquela estressada, como que a gente faz para voltar para o prumo, né? E por aí vai. Tá bom? Ó, o doutor Fábio já entrou aqui. Deixa eu já mandar o convite para ele. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos dar um oi juntos e apresentar o tema, eu apresentar ele para vocês. Tudo bom? Joé, ó, dá uma olhada aí, por favor. Se a imagem tá legal, se quer que melhora. Tá ótimo, tá uma boa É, luz, tá ótimo. tá, Aham. Tudo bom? tudo Seja bem? bem-vindo! Obrigado, satisfação em falar contigo, hein? É, que Honrado pelo bom, né? convite também, né? Vamos lá. Verdade. Eu estou honrada também. Nós estamos honrados de ter você aqui nessas lives avulsas que eu tenho feito, só com convidados muito especiais, uma live mais especial que a outra, e que bom que fluiu, né? Da gente ter esse papo sobre esse tema que é tão importante, né? Já vínhamos tentando há algum tempo, mas tudo tem seu momento certo, né? Como Verdade. nunca botar tempo nas coisas, deixa que ela acontece e flui naturalmente e o momento que foi é esse mesmo e não tem o que questionar, não? Verdade. Deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui, porque, Tá. gente, quem me conhece, né, sabe que eu amo quando eu consigo fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Então é tão bom ver que eu tenho amigos médicos tão assim competentes, excelentes na sua área, mas ao mesmo tempo conseguem ir além daquela visão acadêmica e integrar para trazer uma visão mais humanizada, uma visão integrativa mesmo, né? Então, gente, o Dr. Fábio, ele tem essa formação aí acadêmica, que você pode até contar um pouquinho mais da sua trajetória pra gente, né? Mas ele tem uma formação em medicina bioenergética, em terapia psicanalítica, em desenvolvimento humano, né? Você vai contar pra gente esses estudos aí que você faz também. Eu quero muito que você traga isso pro pessoal, que é justamente o que traz um olhar diferenciado. Então, assim, além do assunto ter muito rico, ser muito rico, né, por si só, e o quanto a gente precisa de dicas, porque a gente sabe que, né, o número aí das doenças, né, tá absurdo, né? A parte é uma das maiores causas, né? O coração ainda é, né, o número um de morte. Número um, maior ainda. E a As gente sabe, cardiovasculares. as doenças metabólicas, doenças cardíacas, né, cardiovasculares. Então, Isso. assim, é muito sério isso, gente. E se a gente parar para pensar que o estresse, né, como a Clínica Mayo mesmo disse no livro lá do Dr. Joe, né, ele cita esse estudo, Sim. que o estresse psicológico é um dos maiores preditores, né, desse cenário aí mundial. Então, assim, é algo que a gente pode prevenir, né? É algo que a gente tem que saber como fazer para prevenir. E além de todo um estilo de vida saudável que eu também admiro, que ele malha, ele corre, né? Ele tem, claro que a gente curte os prazeres da vida com moderação, mas tem essa parte de, né, de poder realmente praticar walk the talk, né? Praticar o que a gente tenta passar para os nossos pacientes, né? Então é muito legal, é uma pessoa que eu admiro muito e aí por isso que eu tive essa ideia de convidá-lo e estou super feliz de ter você aqui. Fábio, conta pra gente um pouquinho, conta pro pessoal aí um pouco dessa sua trajetória e depois a gente entra no assunto propriamente dito, né? Na coerência cardíaca e vai alinhando com todos os outros temas. Ah, só um parêntese, gente, a gente se conheceu no Congresso de Saúde Quântica, então por aí vocês já veem que ele é super conectado mesmo, né? Ele tem essa busca, né? Foi verdade, né? Aliás, foi no final, né? No Tinha um, final. tinha um É. banner assim, eu tava olhando o banner. Eu não sei se eu te perguntei alguma coisa, tipo assim, Você eu não tinha achou que eu entendido era no uma banner, que amiga? pode ter acontecido, né? Normal. Pra Era mim, pra gente né? se conhecer, mas Ou você você achou pediu que pra eu eu era uma tirar. amiga do Instituto do Bem, lembra? Você Ah, perguntou, tá. você, sei lá, teve uma coisa dessa, que você achou que eu era uma menina lá que estuda também no.
lá com o pessoal do bem e tal. Foi, foi. Muito legal, né? Bom, você falou aí que a gente gosta dos prazeres da vida, né? Eu, como um bom mineiro, adoro comida mineira, né? Adoro comer, né? Tomo minha cervejinha, né? Mas não deixo de cuidar da minha saúde física e mental, né? Como eu disse, sou mineiro, me formei em medicina na Universidade de Alfenas, né? Unifenas, Alfenas, e depois eu vim fazer cardiologia em São Paulo. Fiz cardiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo e estendi meus estudos para duas outras escolas, que é o Dante Pazanese e depois no Hospital das Clínicas, na USP, na parte de exames. Tá? Terminando os estudos, comecei minha carreira buscando trabalhar e tal, e em 2018, 2019, 18, 19, eu fui fazer uma consulta médica para fazer um check-up da parte hormonal com uma colega, tá? E essa colega me convidou para uma aula, tá? Eu estava num momento que eu me sentia triste na minha vida, né, devido a algumas situações, e eu fui fazer um check-up. E nisso ela me convidou para uma aula. Pô, e coincidentemente essa aula ia acontecer em Campinas, e essa consulta foi americana. E eu fiquei numa dúvida, né? Porque na época eu estava trabalhando. Não que eu não trabalho bastante, mas eu tava trabalhando, tipo assim, eu muito, mas muito mesmo. E essa aula era uma sexta-feira, uma aula gratuita, presencial, uma hora gratuita, né? Presencial, e aí em Campinas, aqui em Campinas, onde eu moro, né? Eu tinha mudado para cá há pouco tempo, morava em São Paulo, e aí eu fiquei na dúvida, eu vou, não vou. Quando ela me convidou, né, devido a gente ter debatido na nossa consulta questões hormonais, questão de colesterol, eu achei que fosse uma aula sobre esse assunto, sobre colesterol, né? E essa aula era sexta-feira, 7, 8 da noite, se eu não me engano. E estendia até 1 da manhã, mais ou menos. Tá? Caramba. Pô, cara, vou chegar às 7 horas no hospital, acorda às 6, 7 horas no hospital, não sei, enfim. Me deu algum estalo assim e eu fui nessa aula. Chegou nessa aula, eu achei a aula fantástica, tá? Que é uma aula sobre desenvolvimento humano, mas paralelo não, associado à física quântica. Uhum. E eu achei muito doido aquele assunto, né? Eu falei, cara, que coisa maluca, Abriu, né? Abriu, de né? repente. Nos outros 2 dias, a aula era sexta, sábado e domingo seria o curso de 2 dias. E eu achei o valor meio puxado. Eu falei, pô, 2 dias de aula e tal, valor meio assim, né? Eu falei, cara, não sei porquê, mas uma hora pra frente a gente vai entender o porquê. Eu falei, quer saber? Eu vou. E fui e assisti essas aulas. Não tinha nada a ver com colesterol, não tinha nada a ver com questões hormonais da medicina tradicional. Era uma aula Uhum. de medicina bioenergética associada à física quântica. E naquele Uau. dia eu me apaixonei pelo assunto e começou a fazer sentido pelo momento que eu estava vivendo, sabe? Uhum. Desde então, me matriculei na escola e comecei. Foram 3 anos que eu estudei nessa escola, chama Ben School, tá? Ah, é Prof- bem. O Uhum. professor chama Fernando Reis, foi um professor extraordinário que eu tive, tá? Uhum. Cara de uma didática, de um conhecimento e de uma maneira de transmitir para o aluno uma coisa, porque eu sempre fui um aluno meio disperso, eu gostava de jogar bola e andar a cavalo. Interior de Minas, minha família queria cavalo e tal, não sei o quê, gostava disso. E sempre deu um trabalhinho para minha mãe nos estudos, né? Mas eu sempre fui focado nas minhas metas. Se eu definir que eu quero aquilo, eu ia sempre correr atrás. Por mais que dificuldades eu tinha ou aparecesse, eu me concentrava e ia atrás. Enfim, e naquela aula eu falei assim, cara, eu não consegui desviar minha atenção 1 minuto. E fiquei. E foram 3 anos estudando sobre esses assuntos de física quântica e desenvolvimento humano. Pelo Uhum. conhecimento da medicina tradicional e na parte da cardiologia do coração, eu falei, gente, isso aqui faz sentido demais. Uhum. Por que que nunca ensinaram isso na escola? Por Pois que é. que nunca ensinaram isso na faculdade? E aí, Kelly, eu fiquei 3 anos intensos, quase todo final de semana,
estudando, estudando. Eu era o cara que gostava de ir pro churrasco e tomar cerveja de final de semana. Eu trabalhava durante a semana e tal. O mesmo prazer que eu tinha de ir para um churrasco, ou até numa balada e tal, ou jogar um futebolzinho que eu gostava, era o mesmo prazer de eu estar ali estudando e aprendendo sobre aquilo. Aquilo me fazia tão bem, mas tão bem, que aí depois eu fui entender o que é a lei da atração, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida, né? E as pessoas, meus amigos, falaram, cara, você tá meio diferente. Você tá meio diferente, você tá com um papo diferente. Você era assim, você era não sei o que, tal, não sei o que. E eu, naturalmente, foi acontecendo as coisas, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Chegou para Exato, você na hora exata. exatamente. E eu falava assim, achei pessoas que pensam alguma coisa como eu penso, né? Aham. Muito doido, né? Falei assim, ah, então beleza, é isso aí mesmo. E minha trajetória nesses estudos começou dessa maneira, né? Depois aconteceram algumas coisas na minha vida, o qual eu precisei priorizar. E meu tempo para estudar diminuiu, né? Uhum. Esses assuntos. Mas eu não parei, né? Sim. Busquei outras fontes também, né? O qual eu tiro muito proveito. Fiz um ano e meio de. Eu comecei a fazer terapia e o meu terapeuta ele tinha uma escola de psicanálise. Uhum. E aí eu resolvi. Era um curso de um ano e meio, tá? Fiz o curso, concluí o curso e aí agreguei esses conhecimentos ao que eu já vinha estudado para trás, tá? É, E depois disso, né, mais para frente, 2022, mais ou menos, me indicaram uma amiga minha, né, adoro, uma psicanalista, terapeuta também, extremamente conhecedora, me indicou um cara fantástico também, né, chama-se Júnior Legrazi, tá? Esse eu não E conheço. ele é de São Paulo e Ah. ele, ele tem um curso que também fala de desenvolvimento humano, mas é um pouco diferente do primeiro curso que eu fiz, né? Ambos são sensacionais, fizeram toda a diferença na minha vida. E aí eu comecei a buscar o sentido de quem somos nós, por que Uhum. viemos, da onde veio, da onde viemos. E eu sou de uma cidadezinha que chama Três Pontas. Três Pontas, sul de Minas, terra do Milton Nascimento. Tá? Olha, E ao lado tem uma cidade que chama-se Varginha. Essa, a é, terra do ET, é, o né? ET de Varginha, não tem É, como. do ET. Ficou muito famoso, é. E esse Júnior Legraz, esse cara, que é meu amigo, eu adoro ele, professor, ele fala muito sobre esses assuntos, né? Do Anunnakis, a Uhum. interseção planetária, sobre essas coisas, a origem de tudo, né? E eu comecei a associar todas as coisas que eu me estudando com isso. E começou a fazer muito sentido para mim, né? Uhum. E aí comecei a ler os livros, estudar sobre, peguei o livro do Joe Spencer, estudei Napoleão Hill, entre outros, comecei a ler livros. Tem uns 6 anos que eu comecei nessa Ouviu trajetória. as lives do Tools. Ou aquela live que você fez do Né? livro do, 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 Você é o do, placebo ou o sobrenatural? não, do Napoleão Hill lá, o Mais Esperto que o Ah, Diabo. ah, você viu esse? Pô, Ah, vi tá. inteiro. Entrevista com o Diabo, maravilhoso, né? Entrevista que o Diabo, Mais Esperto que o Diabo, né? É, Pois é. Nossa, tô é. até E, esquecendo, né? Mais e esperto que o diabo, que é a entrevista dele, exatamente. você Pra faz uma gente ficar mais esperto, né? Que o você, diabo. ele entrevista o diabo, né? Para você, Maravilhoso, você né? fez uma tradução fantástica daquele livro. Ai, que Mas que bom, eu, obrigada. Que bom, eu não soube que você acompanhou esse. pô, vi todo. Você lembra que Que eu te mandei? legal. Depois eu te mandei. Teve um dia que eu cheguei e te mandei. Que, Saiu que No Spotify. Né? O Spotify manda pra gente no final do eu ano. O amei. que você mais escutou esse ano? Kelly Jabur. Ai, eu Foi vi, seu podcast lá, eu foi seu vi, fiquei livro. muito feliz. Você me mandou podcast favorito. Que fiquei muito feliz, né? Mas Vi assim, eu não inteiro. sabia que foi por conta desse livro mais, assim, não soube que você acompanhou mais esse. Não, esse eu vi o livro inteiro. Eu vi todos os outros, Que mas esse eu show. acompanhei inteiro, porque eu já tinha lido ele, né? E eu Aham. falei assim, Ah, já tinha lido, legal. já, Então é bom já. relembrar, né? Esse assunto a gente tem que relembrar, né? E ter É, outros olhares também, é sempre bom, né? o livro você tem que levar várias vezes, apesar da gente. Eu tenho Sim. uma dificuldade imensa em terminar livros.
Mas quando eu Aham. determino, boto meta, eu vou. Isso aí. Tipo assim, às vezes a visão que eu tenho de um livro não é a visão que você tem. Porque a Uhum. gente enxerga de ângulos. É, Apesar de a gente estar vendo a mesma coisa, a gente enxerga de ângulos diferentes. Por quê? A sua experiência de vida é diferente da minha, é. né? Apesar de que o que ele transmite é para ser a mesma coisa, você Uhum. interpreta de tal maneira e eu interpreto de tal maneira. No É. final, a gente chega na mesma conclusão? Ok, a gente pode chegar na mesma conclusão. E é para chegar, porque o livro ele tem um motivo, né? E é para a Uhum. gente chegar na definição. E quando eu vi eu digo tradução, mas às vezes nem é o termo mais correto de usar. Quando eu vi sua tradução do livro, eu falei, fantástico. Interpretação, né? É porque é o que você falou, cada um de acordo com o seu background, né? A sua vivência, enfim, vai priorizar uma coisa, vai priorizar outra, querendo ou não também como psicóloga, né? Acaba que eu posso trazer um olhar, né, diferenciado e outras pessoas vão trazer outros olhares e a gente vai somando, né? É Uma, sempre bom a gente ver outras abordagens, né? Inclusive de temas que, né, em geral vão nos levar mais ou menos ali no mesmo caminho, mas às vezes tem uma pessoa que traz um comentário, traz outro. Por isso que eu gosto de trazer convidados também, porque a gente vai agregando, né? E aí é como a gente. Eu sempre uso essa analogia, né? São cascas da cebola que a gente vai tirando, vai aprofundando, né? Vai olhando para um outro ângulo. Então enriquece muito, né? Por isso que eu amo trazer aqui pessoas que também estão nessa busca, né? De uma maneira geral, independente de um livro, né? Mas que eu sei que estão nessa busca tanto de se aprimorarem como de expandir mesmo a consciência, né? Tanto para a sua vida íntima como na vida profissional, porque a gente acaba que leva isso também, né, para nossa vida profissional, para tudo, né? Para tudo, porque. Então, Ó, e eu vou te falar uma coisa: a leitura de um livro, a interpretação dele, vai muito do momento da vida que você está vivendo, do seu momento. pois é, E aí eu vou dar um adentro no nosso assunto principal. sim, Dependendo do momento da vida que você está vivendo, você pega um livro, se você está em coerência cardíaca, você tira um isso, proveito muito maior. Se exatamente. você não está em coerência cardíaca, né, que aí é um Uhum. assunto fantástico, a gente que é o principal, a cereja do bolo que a gente É, conversou, é. você às vezes não tira tanto proveito. No entanto, é importante perceber o que você vai notar daquela leitura, mesmo não estando na coerência perfeita, né? Porque sempre é válido, sempre é válido. Mas quando você está em coerência cardíaca, aí É o verdade, aproveitamento é muito maior. é verdade. Por isso que eu gosto tanto da meditação, né? Você pratica meditação ou não? O melhor momento da minha vida foi quando eu praticava diariamente. Só, Ah, só que eu tenho traços de TDAH. uhum. Então, você sabe esse assunto. Sim. Então, eu pratico, mas não como eu gostaria. Sei. Então, Entendeu? mais um motivo para praticar, porque todos nós, mesmo que a gente não esteja ali naquele transtorno, né, de TDAH, mas assim, estamos vivendo momentos onde, eu sempre digo aqui, né, esse termo, onde nós somos treinados para microfragmentação da atenção e bombardeados por estímulos o tempo inteiro e sempre também é tudo muito curtinho, tudo muito rápido, tudo muito curtinho, por isso que é microfragmentação, né? A gente fica treinando a nossa mente para isso. Então, a gente acaba tendo sintomas bem parecidos ali com o TDAH, mesmo para quem não tem exatamente o transtorno, todas as características, né, mais direto assim, né? Mas assim, a gente precisa, todos nós hoje em dia, quem não precisa, né? Praticar o foco, praticar a concentração, praticar a presença. Por isso que outro estudo que eu amei e que eu sempre falo assim, né? Vira e mexe, seja na minha vida pessoal, seja, eu até brinco com a minha mãe, ah, vamos praticar a presença. Não sei o quê. Aí às vezes eu esqueço o negócio, ela também, gente, a presença, né? Presença aí tá uma maravilha. Já virou uma piadinha. Porque aquele livro O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, que eu estudei também, não sei se você teve a oportunidade de ler ou de ouvir as lives lá do Tools, mas assim, porque hoje em dia é o que a gente mais precisa. Todo mundo vem me falar, porque eu tô com TDAH, não sei o quê, ou então me pede floral para foco, para concentração, porque tá se sentindo. E independente de ter realmente ou não o transtorno, né? Mas assim, a gente precisa. E aí, eu estava falando disso porque assim, tanto porque realmente vai melhorar muito, né, a nossa qualidade de Muito, presença, a nossa muito. percepção das coisas de uma maneira geral,
como também porque é um dos grandes passos para a gente atingir a tal da coerência cardíaca, que eu queria aproveitar e pedir para você já entrar nisso um pouquinho, porque tem muita gente que não sabe o que que é isso, que termo é esse, né? O que que é exatamente essa coerência cardíaca. Então, assim, aproveita e já pega esse gancho aí para a gente já explicar um pouquinho, né? Para quem Só não falando, conhece. só falando um pouquinho, você viu que eu tomei um cuidado danado de falar que eu não tenho TDAH, eu tenho traços de TDAH, porque Boa, ninguém tem, ninguém compra TDAH. concordo TDAH, muito. TDAH, pelo que eu já estudei, tá? Não é minha área, sou cardiologista, mas pela minha área, pelo que eu estudei, eu busco esses assuntos porque eu sofro com isso, com sintomas, tá? É uma condição anatômica do cérebro, ao qual é responsável pela recaptação de serotonina e dopamina. Então, quando você tem essa área menos desenvolvida, você busca o tempo todo no externo algo para compensar aquela falta, Uhum, tá? Por isso que falta atenção em certas situações, porque você está buscando prazer, buscando prazer. Eu não estou uhum, falando prazer de álcool, prazer de sexo, não, estou falando prazer para se sentir uhum, bem, uhum. tá? E sendo que tudo está para dentro, tá? Tudo o quê? Tudo está interno. Não Ah, está lá sim, fora. Só que o exatamente. É. TDAH busca lá fora constantemente, Sim, né? É lógico que tem vários níveis de TDAH, né? sim. Mas, É, enfim, isso é um outro assunto, mas de qualquer outro assunto. forma, eu também, que isso é complexo, né? Mas eu também tenho total essa abordagem. Em geral, independente do TDAH, mas de todos os outros transtornos, eu acho que é legal a gente entender um pouquinho, né, as características, porque quando a pessoa às vezes tem um sofrimento relacionado, tanto que o que torna transtorno, o que torna aquilo patológico é o fato de que traz algum tipo de prejuízo, alguma consequência negativa, algum sofrimento, né? Então é legal a pessoa entender algumas características e ver como ela funciona e tal, mas não ficar se rotulando, não ficar presa naquele rótulo, até porque. Não sei se você já leu Você é o Placebo, mas ali a gente vê o quanto o que a mente, o corpo ouve o que a mente diz. Então, dependendo do que a gente fica ali, ah, não, porque eu sou assim. Às vezes as pessoas fazem isso, Fábio, não é verdade? Até com signo. Não, porque isso aqui é do meu signo. É. Não, eu sou assim. Não, Mais fácil, né? aí fica justificando. Então, assim, a Isso. gente pode entender tendências, vamos entender como tendências, É. traços, tendências, mas não é para ficar justificando. A gente é capaz de ir remodulando também, né, a maneira como a gente funciona, como o nosso cérebro ali vai se conectando com as coisas. Então, o nosso olhar e os nossos diálogos internos afetam em toda a nossa neuroplasticidade aqui, né? A gente é capaz de modificar ali essas conexões. Então, assim, mas esse é um outro tema que a gente pode até falar depois, né? Essa questão aí dos Ótimo. transtornos, até do TDAH e tal. Você pode até contar um pouquinho dessa experiência, a gente dá uma palhinha, fala um pouco desse assunto. Mas, assim, vamos voltar um pouquinho, porque. Vamos explicar o que que é a coerência cardíaca, o que que Tá. também você vê aí, porque você tem uma prática super rica, né, de exames. Então, das pessoas que estão lá muito estressadas, como que você vê quem está realmente com as doenças, né, cardiovasculares? Como que você vai observando isso nos exames? Inclusive, assim, depois que a pessoa começa a modular isso, né, com um pouquinho mais de qualidade de vida, como isso vai se depois refletindo, né? Como isso vai depois refletindo nos exames e tal. Conta um pouquinho do conceito e da sua prática, enfim. Tá. Bom, a coerência cardíaca, né, segundo lá o livro do Joe Dispenza, né, é a harmonia, né, entre o coração e o cérebro, né? É a frequência energética de energia aonde os dois estão simultaneamente conectados, né? Isso é, pelo livro lá, é a definição sobre coerência cardíaca. Tá. Do que depende a coerência cardíaca? Ela depende de várias outras coisas, mas a principal coisa que ela depende é da frequência cardíaca do coração, né? Que é, que é o número de batimentos por minuto que o coração consegue bater, tá? É, quando, quando o coração consegue entrar numa frequência cardíaca rítmica coerente com a frequência energética do cérebro, ele está em perfeita harmonia. E isso está muito conectado com o sistema nervoso. Nós temos um sistema nervoso autônomo que é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Sim. Uhum. O parasimpático, ele é ativado, tá?
Eu não quero entrar em muitos termos técnicos, vai É, ficar, sim. fica chato, né? É. Mas nós temos o parasimpático e o simpático, né? O simpático seria aquele quando você está numa luta, brigando, precisando fugir de um leão, alguma coisa assim. E o simpático, esse é o simpático. E o parasimpático é quando você está em paz. Aham. Naturalmente você está em paz, você fica criativo, você está tranquilo e você, às vezes você até é ofendido e você tem uma percepção tão fácil das coisas que você não reage e ainda dá ensina a outra pessoa que te ofendeu a como não fazer aquilo, aquela pessoa fica tão desconcertada que ela te agradece, né? Ela muda a percepção sobre você, né? Então, Ele diz que é quando a gente alinha, né, as nossas emoções, a quando a gente gente alinha, acha um assim, certo equilíbrio ali, uma certa serenidade, né? Quando a gente consegue, né, voltar, a gente está lá de repente acelerado, ou a gente percebe que a gente está estressado e a gente respira, né, é, volta. Aí cada um vai ter a sua maneira, né, de voltar. Quero até que você dê suas dicas aí, como que você faz e como que você passa para os seus pacientes e tal, as dicas para como voltar, né? E é, buscar essa coerência, né? Buscar dar uma alinhada ali, né? Para voltar para esse ponto ali de mais equilíbrio. ele fala lá no livro que é uma coisa fantástica, né? Sobre lá na época embrionária, né? Quem nasce primeiro? Primeiro não tem um coração, né? E nasce ali entre a terceira e quarta semana, É né? lindo, né? O Sim. cérebro começa assim a se desenvolver entre a terceira e quarta semana, mas o cérebro só é moldado na fase adulta. O Uhum. coração, quando você nasce, ele já está pronto. Pois é. E aquela frase assim, o coração é o órgão da alma, É, né? Não vai muito pela mente, é, vai mais pelo coração. Por quê? Tudo, tudo que chega, chega primeiro no coração. Só que nós temos um sudoku aqui, né? é. Vamos dizer que ele é um sudoku, né? Ele causa problemas para você, né? Ah, mas eu pensei nisso, mas eu pensei que, mas em que você sentiu? E É, saber ter essa habilidade de saber agir, atuar, operar pelo coração e não pela mente é o que vai fazer diferencial na vida de todo mundo, né? É fácil? Não. Como que você consegue? Ixi, muitas vezes eu não consigo, mas estou em busca de conhecimentos para tentar fazer isso e me tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? exato. É, Deixa eu é, até é, fazer um parêntese aqui, muito bem colocado isso, Fábio, porque assim, as pessoas acham que só porque eu estudo isso ou faço live sobre isso, que eu sou uma paz em pessoa, né? Que eu estou sempre. Gente, não é o que ele falou, muitas vezes eu não consigo. É bom pra gente já desmistificar, porque todos nós aqui nessa dimensão terrena, ainda, né? Estamos em transição planetária, mas ainda a Terra é um planetinha com muitos desafios, né? aham. Então, a gente tem realmente as dificuldades, os obstáculos. Não é porque a gente estuda isso que a gente está lá zen o tempo inteiro. Óbvio que não. Só que o legal é isso, a gente já volta mais rápido, né? A gente já percebe assim, ih, peraí, olha lá. Calma, deixa eu voltar. Eu já vou, já pego meu floral, já tiro minha lavandinha que eu amo, já vou fazer um telurismo, né? Vou pegar sol, respiro, enfim. Ou vou tentando mesmo voltar, né? Naquele diálogo interno ali para olha lá, minha mãe, vixe, porque, né? Eles acham que, assim, família, então, é uma beleza, né? Acha que você é psicólogo, que você agora é meditante, que você agora estuda essas coisas, né? Doutor Fábio está aqui falando. Aí, daqui a pouco, algum familiar seu, né, vai falar, ué, doutor Fábio não tá lá, super zen, não é? A gente, não é? Ué, você não tá lá falando de coerência cardíaca? Então, você tem que estar o tempo inteiro zen, sereno, não é assim, gente, entendeu? Vou te contar uma história. Meu apelido aqui no condomínio aqui é Faísquinha. Então, eu também sou acelerada pra caramba, eu sou 220 volts. É por isso que eu sou quem mais precisa. Eu já falei que eu fui a primeira a buscar lá quando eu tinha 14 anos de idade. Mas por Não que você foi era. buscar esses estudos? Fui Exatamente porque estudar, você quer fui ser. buscar meditação, porque justamente eu era ansiosa, É, agitada, entendeu? Não é porque eu já era iluminada, entendeu? Como o povo às vezes e sabe espera o que que a que é o gente legal seja. disso? Sabe aquelas correntes que te amarram desde a sua infância pelas crenças que foram criadas na sua mente? Hum, Você descobriu o que que é.
Ah, Desamarrar elas é complicado. Então, as pessoas que conseguem descobrir isso começam a ter uma evolução, tá? sim, Vão vir conflitos inúmeros. Mas a sim. evolução dá um dia para o outro? Claro que não. Mas É, Napoleão Hill fala, não ponha tempo. Ah, isso. mas você é muito bom, você fala, faz seus estudos, vai fazer um retiro, mas vira e mexe, você dá um showzinho aqui. Eu falei, uai, É, então, uai, uai, mas espera aí, você quer que eu seja perfeito? Não, uai. Então eu te é peço por isso desculpa que eu pelo tô meu show. falando. Que bom que você Exato. me falou que eu vou tentar trabalhar isso para mim e Sim. levar para as outras pessoas. Porque não é Uhum. só comigo que acontece, acontece com todo mundo, Com né? todo mundo. E aí é por isso que é bom a gente falar, porque senão você fica achando assim, não, porque o doutor Fábio está lá falando, né? Kelly também é psicóloga, entendeu? E assim, gente, hello, né? Tá todo mundo aqui, ó, na luta, E é entendeu? isso que nós Todo mundo estamos tem suas aprendendo juntos. dificuldades. A gente ainda tem as nossas crenças limitantes. O diabinho ainda vem e faz a festa de vez em quando. A gente já leu, fez live lá de mais esperto que o diabo, mas você acha que eu não fico, às vezes, tendo que vencer? Aliás, às vezes não, é uma luta diária, né, gente? Todo mundo tem isso. Então já vamos fazer esse parêntese, né? E aí vamos dar as dicas, porque as dicas são para nós, mas também para todos vocês. Então, assim, a Mas gente, o que a você gente já deu fala uma dica aqui aí, ué. o que a gente fala aqui é pra gente mesmo, em primeiro lugar, né? E para vocês. Não é porque a gente está falando e não consegue ficar ainda 24 horas naquela sintonia, naquela coerência cardíaca, que vocês não vão fazer. Peguem a dica e leve cada um aí na sua prática o máximo que puder. Assim como a gente está tentando fazer, né, Fábio? Mas não significa que a gente faz também, o dia Uhum. inteiro, né? Não, Fica você aqui só consegue, meditando, medita todos os dias e tá lá, né? mesmo porque é necessário os dois, né? Tem momentos que você precisa estar mais assim para É você verdade. produzir, É senão você não verdade. produz. É, Ora, você não pode se manter a maior parte do tempo nesse estado, porque é, aquilo te dá várias alterações, aumento de cortisol, começa a ter a incoerência cardíaca junto que não está assimilada com o cérebro, as frequências são diferentes, eles não sim, conectam, porque eles conectam através do nervo vago, que tem vias aferentes, que do coração sai e leva lá para o nervo vago, exato. lá para a mente. Tá? Uhum. Então, é, mas como fazer isso? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Trazendo a consciência, freando, viu que, né, acelerou, volta, respira, né, No fazer uma mundo animal, respiração profunda. no mundo animal, eu acredito, creio, eu posso, não sei se eu estou errado, mas um se não for o maior animal que tenha coerência cardíaca, é o cavalo. E você Ah, sabe que o batimento do cavalo é o mais próximo do ser humano, né? ah, é? Não, não É, sabia. ele não raciocina, tá Ah, bom? Mas ele sabe, quando ele é acostumado a fazer uma coisa, ele sabe o que ele tem que fazer. uhum. Não é que ele não tem estresse, tem. Mas ele é o que mais se assemelha do batimento cardíaco do ser humano, é o cavalo, né? Muito, por isso que tem muita terapia através de cavalo. Ah, Para pacientes verdade. especiais, paciente com Uhum. Down, paciente com autismo, né? Tem vários trabalhos aí que falam sobre a importância e os benefícios que tem do contato desses tipos de pacientes. E eu vou abrir o leque para nós também, com o É, para cavalo. todos. Você já viu? Tem até, de vez em quando eu vejo, até aqui no Insta e tal, um vídeo lindo de cavalos entrando nos hospitais. Olha, fico arrepiada de Ah, lembrar. ah, Já eu já viu vi. isso? Já me manda, Nossa, é né? Que eu gosto de lindo. cavalo. É lindo demais esse vídeo. Eu não sei se vocês já viram, gente. Tá? Nossa, é muito lindo. Vou ver se eu acho isso. Se eu achar, vou repostar, te mando e vou postar nos stories depois. É lindo, os Muito cavalos entrando nos proposta. hospitais e tal. Vamos ver se a gente acha isso. Mas é Sim, fascinante mesmo, né? Muito legal. sim, sim, sim. Então, Kelly, o maior desafio nosso é esse. É achar o equilíbrio para saber em quais momentos a gente precisa estar, né, é, 100% em coerência cardíaca e os momentos que a gente precisa não estar 100%, né? Porque se viver na vida zen não dá também, ainda mais do mundo que a gente vive, né? E o que que desequilibra essa harmonia cérebro-coração? O estresse do dia a dia, É, né? É o medo, é.
tá? A Tem um insegurança. nível, né? Um nível de estresse. A gente sempre fala isso na psicologia. Desculpa te interromper rapidinho, mas assim, essa questão de, como assim não vai ficar 100% em coerência? Claro que a gente pode buscar o máximo de tempo possível estar sereno, estar em equilíbrio, mas, como a gente estava dizendo aqui, não é uma coisa que ainda a gente consegue praticar o dia inteiro. O importante é, percebeu, voltou. É ir se auto-monitorando, né? Ir percebendo, ir trazendo essa autoconsciência aí. Isso é autoconhecimento, né? Isso é a busca de se tornar uma pessoa melhor para si mesmo e para os outros. Mas, assim, o que a gente diz na psicologia é que a gente precisa de um nível mínimo, só para explicar aqui, né? Um nível mínimo de estresse. Então, estresse não é uma coisa negativa. Se a gente não ficar um pouquinho estressado na hora de ter uma apresentação importante, um pouquinho de estresse aqui para vir fazer a live, você vai ficar relaxadão demais, não vai dar lá uma relembrada numa coisa, não sei o que lá, aí você vai fazer uma reunião importante, fazer uma apresentação, sei lá, né? Você precisa ter um mínimozinho de estresse para você ficar ali mais ligado, né? Tem um nívelzinho que é importante, isso que a gente está dizendo aqui. O problema é quando a gente passa desse nível, que é positivo, né? Para a gente não ficar É ali importante. sem, né? Sem cortisol, para a gente ir à ação. Tudo tem uma função, é igual o medo também, né? Que o mais esperto que o diabo lá, a gente aprendeu muito a tentar sermos mais destemidos e tudo mais, né? Mas, assim, um pouco de medo é importante para a gente se precaver, para a gente ficar ali mais ligado. Então, tudo em equilíbrio, né? E o estresse também é particular de cada um. Ou seja, então ele é interpretativo de cada um. Se eu interpretei aquele estresse como a pior coisa da vida, ele se torna a pior coisa da vida. Se É. eu interpretei aquele estresse como, opa, é um sinal que eu preciso mudar alguma coisa que eu já vinha fazendo que não está dando certo. Uhum. Então você tira aquilo como um aprendizado. E não como uma É. lição, uma surra de chicote, vamos dizer assim, né? E até uma resiliência, né? A gente desenvolve uma Exatamente. resiliência maior, porque imagina, se a gente nunca tem estresse, aí tem um estressinho, pronto, já fica lá, né? Passando mal, não sei o quê. Então, assim, não, gente, é bom a gente ter, né? Tem aquela frase que eu sempre digo: mares calmos não fazem bons marinheiros. Então, assim, a Pois gente é. poder dar uma estressada, mas voltou, dar uma estressada, mas voltou. Então, assim, a vida, às vezes, dá uma bombardeada. Tem fases que são mais turbulentas e mais desafiadoras, realmente, e a gente tem que ficar monitorando isso e voltando, né? Mas assim, quanto mais a gente vai se conhecendo e voltando, praticando aí esse equilíbrio, estressou, volta para o equilíbrio, né? Vai se trabalhando, mais a gente vai trabalhando a nossa própria resiliência. Senão a gente fica aquela pessoa que não pode passar por nada que já está lá, né? Dando um ataque, entendeu? Então é bom também, a gente vai ficando cascudo, né? E por que tem fase mais turbulenta? Porque a gente veio aprender alguma coisa, né? A gente não está aqui só para ficar curtindo a festa, a gente está ali tendo que encarar as nossas matérias que a gente ficou ali em recuperação, eu acho, né? As nossas coisinhas que a gente ainda não Vamos, via... passou, eu acho, eu vejo dessa forma, né? Mas você vamos pensou, vamos viajar um pouquinho? vamos viajar um pouquinho, fala aí. Você veio para Aliás, cá. fala isso e fala por que que você acha que isso não é dado na faculdade, né? Essa matéria, que você falou assim, estava Nossa pensando, senhora, isso é né? perigoso falar isso. Então tá bom. Não, então deixa, então deixa. Mas fala aí, por que que a gente passa por essas fases mais turbulentas? Vamos primeiro para esse Você ponto. você nasceu para sofrer? Hã? Você nasceu para sofrer? Não, para Não, mim eu nasci para evoluir, para sonhar. transformar, né? Transformar, aprender, evoluir. Sonhar. Essa é a minha visão. Sonhar, claro, sonhar. E lógico, aprender, com certeza. Se você sonha e manda essa energia para o universo para chegar no seu sonho, ele vai te trazer um caminho, como se fosse um jogo de videogame. Já jogou Sonic? Lembra do Uhum. Sonic? Aham. Você não vai passando de fase? Você pega as Claro. moedinhas que te enchem de energia, aí tem um bichinho ali fraquinho que você mata, tal, você vai Sim. passando, você vai vendo, chegar na fase, tem um chefão que você tem que passar. É. Qual que é o sonho do Sonic? Chegar ao final. É. Tô fazendo um paralelo meio grotesco Não, assim, mas é mas tem que se ótimo, eu uso de divertir vez em também. Tem quando. que se Eu divertir. uso de vez em quando esses exemplos também. Estamos passando de fase, é o chefão, né? A O fase do chefão. chefão que. Então, tipo assim, você sonhou e emanou essa energia para o universo. O universo vai te devolver. Só que imagina se eu tivesse o seu sonho, o universo me dá aqui assim. Você não evolui nunca. Você não É. amadurece, você não evolui. Você vai continuar sendo aquele que ganhava o picolé do pai que pagava.
E você nem se sente merecedor, né? Eu sempre falo Não, isso também, até um olhar da Cabala, que ele não. fala, né? Eles falam que a gente se sente comendo pão da vergonha se a gente fica só recebendo o que a gente pediu para ter o livre-arbítrio, né? Eles fazem uma analogia com a saída lá do paraíso, né? Para a gente poder ter o merecimento, a gente poder lutar pelas nossas coisas e se sentir merecedor. E se você interpreta aquela situação como situação ruim, que você é sofredor, que você, se você vitimismo, o que É, acontece? Você entra em incoerência cardíaca, porque é sua mente dominando seu coração. é, Não ao contrário. é, Quando você sente aquela situação, por mais que você queira que ela seja diversa, e ela seja assim, para aprendizado e para você passar de fase, você entra em conexão cérebro-coração, tá? sim, O coração ele envia sinais para o cérebro para que o cérebro interprete como aquilo seja um sinal de aprendizado. E você fala, tá tudo ok, tá tudo é, bem. É só o que é. É só o que é. Só que a gente é controlado e influenciado para pensar que aquilo é ruim, que aquilo é ruim, que aquilo é do mal, enfim, essas coisas. é, Não, aquilo, se você fez uma escolha e um sonho. Então, aquele sonho, aquela escolha tem um caminho. E no seu caminho vai ter essas pedrinhas, pedrinhas, pedrão. E vai acontecendo. E se você interpreta como aquilo, como situação é ruim, você entra em incoerência cardíaca. Cortisol aumenta, seu coração começa a acelerar, seu cérebro não acompanha seu coração, e aí eles entram em desconexão. E se você vive a maior parte das suas 24 horas ou da sua vida desse jeito, o que vai acontecer? Você vai ter problemas, seja cardíaco, câncer. Aí vai depender muito da sua genética. é, Se você tem predisposição para tal coisa, provavelmente aquilo ali vai ativar um gene tal qual vai fazer você ter circunstância, igual seu pai teve. Ah, meu pai infartou. Meu pai infartou, morreu de infarto. Né? uhum, Se eu levar a vida igual a ele, eu vou fazer igual a ele, ter um infarto. Né? E exatamente. aí a epigenética influenciando na genética. Porque o que é epigenética? A influência do ambiente na sua vida, na sua genética. Né? Uhum. E isso, você vê que tudo vai encaixando. É. Não, mas Né? fala, tem que fazer a tecla SAP, porque tem muita gente aqui que vai ver depois, né? Que a maior parte das pessoas vê depois, mas que às vezes não tem familiaridade com alguns termos, né? Então é importante a gente ir esclarecendo isso, né? Hum? Essa tendência, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Que eu sempre gosto de fazer na tecla SAP. Essa tendência que os nossos pais, de repente, deixaram seria genética, né? E para quem não conhece, que inclusive a gente trabalhou muito no Você é o Placebo, a epigenética, né, que o Dr. Joe Dispenza trouxe assim com maestria também, né, milhões de exemplos, estudos sobre isso e muito se fala hoje sobre isso, que é a influência do externo, né, que é o meio, é o ambiente que a gente também estuda bastante, né, nos nossas lives aqui, nossos livros aí, todos já falam sobre isso, sobre como nós podemos afetar até mesmo nos nossos genes, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, a gente não vai modificar os genes que a gente recebe, mas se eles são ligados ou desligados. Então, isso pode ser simplesmente desligado se eu não continuar naquele estresse que de repente meu pai teve, e isso acabou levando ele a tal doença, minha mãe teve tal coisa. Eu não preciso repetir isso, gente, isso é maravilhoso, isso é tão libertador, né? Isso já é um estímulo, assim, para a gente buscar realmente trabalhar a nossa mente. E o que ele estava falando também de ouvir mais o coração e não deixar sempre a mente nos influenciar. Em que sentido? Porque ao mesmo tempo, eu preciso lembrar aqui que a nossa mente, ela é um guardião ali, né? Então a gente tem que direcionar que ele tem que prestar atenção, né? Eu sempre digo aqui a importância, né, a gente de trazer a consciência, da gente colocar ali uma meta, né? Nos estudos da física quântica, né? O segredo, lei da atração, a gente vê muito isso, né? Coloca atenção, que é para onde a energia vai fluir. Traz ali a consciência, automonitoramento, vê que pensamentos estão te influenciando, porque a gente vai pensar. Então, a inteligência emocional é isso, é quando a gente consegue ter os nossos pensamentos ao nosso favor, né? Mais alinhados com o nosso coração, com o que o nosso coração já trouxe ali, já trouxe como uma intuição, a gente já sentia uma vontade, um desejo vindo para um certo caminho, mas a gente pode fortalecer, pode e deve criar
circuitos neurais que vão nos fortalecer em direção àquele desejo. Então, o Dr. Joe sempre fala, né? Emoções elevadas, que é a gratidão, principalmente, né? Tá ali buscando a paz, o equilíbrio, a serenidade, e se acalmando para baixar essas frequências ali, né? Tanto a frequência cardíaca como a frequência das ondas cerebrais, né? E aí a gente buscar esse alinhamento ali da mente com o coração, cérebro e coração, mas assim, ao mesmo tempo, com foco, as intenções claras. Ele fala intenção clara e emoções elevadas. É assim que a gente aumenta o nosso campo eletromagnético. E quando vem do coração, isso dá 20 vezes mais, né? Assim, uma força muito maior. Tanto que ele fala, a gente tem que ter o pensamento ali alinhado, visualizar, mas o principal é o quê que a gente vê na física quântica? Sentir. A gente precisa já se sentir quando a gente está lá trabalhando o novo eu, a gente, né, se transporta lá para o futuro e já sente como vai ser essa nova realidade, já sente a emoção da conquista, das vitórias, dos sonhos, né, como você bem falou. A gente está ali sintonizado com os nossos sonhos, já sentindo aquilo. Como é que vai ser essa realidade quando tudo isso já tiver acontecido? Eu tenho que sentir. Né? E assim eu estou ensinando. Então, na verdade, não é para a gente também negar a mente, até porque é impossível, né? Mas a gente vai ensinar a nossa mente como a gente quer se sentir. E não o contrário, porque muitas vezes vem da nossa mente aqueles pensamentos automáticos, que é isso que o tempo inteiro ele nos alerta, né, nesses estudos, para a gente não se deixar simplesmente levar por uma antiga maneira de pensar, de olhar para as coisas, aquelas vozes ali, né, que são os diálogos internos. Então, aquilo ali fica vindo de uma maneira automática, nos prendendo a esses antigos, é, essas antigas conexões, esses antigos circuitos neurais que não nos permitem nos sentirmos de uma maneira diferente. Resumindo, mas deu para acompanhar? É isso, né? Vamos Eu lá, acho que isso é bem importante, vamos né? lá na raiz da mente, do pensamento, o que que influencia? Hã? Vamos lá na raiz dos pensamentos e da mente que estimula os pensamentos. Na raiz. Coração, que a gente acabou de falar, da coerência cardíaca, através do nervo vago, vias aferentes, enviam uma mensagem, tal. Quando você sente pro coração, geralmente dá certo, né? Geralmente dá certo. Crenças foram colocadas na nossa cabeça desde a infância, ou desde a barriga da mãe, Desde já. E para quem acredita, desde outras vidas, né? Que a gente já carrega também. já é os padrões repetitivos ancestrais, né? É, Eu sim, acredito muito, sim. né? E quando você olha, que às vezes você olha, você te remete a uma memória ancestral e ativa um gatilho em você, você interpreta de tal maneira, boa ou ruim, né? Então, o coração, as crenças e o olhar. Três coisas que influenciam. Essas três coisas ativando a mente e os pensamentos, o que, que vai acontecer? Você vai entrar, vai ter dois caminhos para tomar. Ou de julgamento, né? Ou de aceitação, né? E esses julgamentos ou aceitação são dependentes das crenças da sua vida que você viveu, né? E quando você ativa um sentimento de raiva, de amargura, vamos fazer, sei lá, de egoísmo, sentimentos que a gente dizem ser ruim, mas eu prefiro dizer que são de baixa frequência, que Isso. se você mantém esse padrão de pensamento a maior parte do tempo, o que, que vai acontecer? Você vai entrar em coerência cardíaca. Por quê? O seu cérebro não vai acompanhar a frequência do que seu coração batendo. E com isso você fica menos produtivo. Você fica estressado, você fica angustiado, agoniado e tudo isso, tá? E ele dá o exemplo da orquestra, né, que tá sem maestro, né, tá É toda mais, desalinhada, que é é, quando eu acho que a maior imagem assim para, né, para incoerência cardíaca é assim, é uma orquestra sem maestro, tá cada um tocando de um jeito, porque aí você perde toda aquela conexão, né, que você consegue quando o cérebro e o coração estão alinhados. e sabe quais os quatro sentimentos principais e mais eficazes para ativar a coerência cardíaca? A coerência, É, gratidão, que sem querer mais? entrar em religião, pelo amor de Deus.
Mas Gratidão, para fé. mim, um homem lá de cima chamado Jesus, ou Yeshua, ou Sanandra, que é um nome, mas é um assunto muito polêmico, ele veio aqui para nos ensinar quatro sentimentos que vai ativar. Eu estou falando sobre isso por causa de coerência cardíaca, tá? Pelo amor de Não, Deus. independente da religião, Tá, né? tá. Para quem acredita numa Mas se inteligência você maior, praticar, uma inteligência superior, né? se você praticar esses quatro sentimentos que eu vou dizer aqui, Uhum. você não tenha dúvida que você vai se manter um padrão de coerência cardíaca maior do que a incoerência cardíaca. Ou seja, você vai manter seu sistema nervoso parasimpático dominante. E não Uhum. tem que ser exclusivo, tem que ser Sim. dominante. E os Isso. quatro sentimentos são perdão. Ah, O que perdoar é o quê? Se você perdoa, perdoar é tão fantástico que é você não carregar aquela carga em cima de você. é. Entendeu? Porque se eu não perdoo, eu tô com raiva. É. Se eu tô com E a raiva, gente é é o eu maior tô pesado. prejudicado, né? Eu tô É. pesado. Então, É. se você perdoar, é se amar tanto que você não carrega aquela Uhum. culpa, aquela energia. Tá? Então é Uhum. amor. Outra, compaixão, que é diferente de pena, diferente de dó. Sim. Compaixão é muito diferente, né? É. É. Compaixão é entender a situação da outra pessoa e ser prestativo com ela, sem ter dó. É, Tá? é empatia, né? Compaixão tem a ver com Perfeito, empatia. Você se perfeito, colocar no lugar do outro e sentir uma compaixão, né? perfeito, Para isso a gente precisa de empatia. perfeito. O outro, respeito, Uhum. né? Se você respeita o próximo, você se ama. E Sim, você ama o próximo, né? é, Amar não é precisar ser bobo também, não. Não é isso que eu tô é, falando, né? Porque tem gente claro, complicada. Mas amar é não querer o mal da outra pessoa, né? é, Vamos dizer assim. sim, Todos esses três resumem num só, que é o quarto, é o amor. Então, se você conseguir aplicar esses quatro sentimentos na sua vida, sim, você vai manter um padrão de coerência cardíaca a maior parte do é. tempo da sua vida. É. Não tenha Engraçado que isso tem dúvidas. tudo a ver com Ho'oponopono, né? Que também fala aquelas Tudo a frases ver. mágicas, né? Me Tudo a ver. perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Então, assim, na verdade, são maneiras diferentes, independente, né, gente, de correntes religiosas e tal. São filosofias aqui que agregam, que somam. Filtrem aí e peguem o que fazem sentido para vocês. Mas isso é muito legal, porque exatamente essas emoções aí de alta frequência, né? Perdão, gratidão, empatia, né? É, E o amor, resumindo, é o amor, né? é, Então, assim, elevam a nossa frequência, nos ajudam a manter as emoções elevadas, que é a receita que ele deu aqui. O Dr. Joe Dispenza deu essa receita para a gente se manter aí com uma frequência, né, um campo eletromagnético coerente com os nossos sonhos, né? Para a gente se manter em coerência cardíaca, mente e cérebro, né? Mente e coração alinhados, né? Que é intenção clara dos nossos desejos com emoções elevadas. Ele já deu uma dica aqui, para a gente limpar esse centro de energia, né? Porque ele é totalmente ligado. Quem estudou ou quiser saber mais depois, né? Tem as nossas lives salvas aqui, tem o livro, que é maravilhoso, enfim. Que ele ensinou lá, os centros de energia estão ligados, cada centro de energia está ligado aos órgãos, né? A na um verdade, é os órgão, chakras, né? a glândulas, são chakras, né? Mas ele nem fala chakras Não, não cita chakra, para impressionante. não trazer a conotação religiosa lá dos Vedas, né, e tal, que É, já se falava disso é, desde, né, milênios atrás. Então, assim, para não ficar com nenhuma conotação religiosa, ele justamente trouxe centros de energia, mostrando que é, cada centro é ligado a um órgão, a uma glândula e também a uma emoção. Então, o centro de energia aqui cardíaco, ele é ligado exatamente ao coração, ao timo, né, e às emoções. Então, muitas vezes a gente vê tanto nos estudos que a gente mostrou ali, né, que a gente citou aqui, que o estresse é um dos preditores de grandes, né, da maior parte das doenças cardiovasculares, e se você for conversar com as pessoas, você vê
né? O quanto sempre, normalmente ela teve infarto, não sei o que, vai ver, ela estava num auge assim de estresse, num auge de problemas na vida dela, que ela não estava conseguindo lidar bem. Né? Sempre tem essa relação, né? Sempre, sempre, Psicossomática, sempre, estudou sempre. muito isso, né? Tem vários estudos aí que mostram essa relação entre as nossas emoções e a saúde, realmente. O corpo ele vai reagindo, né? Você não digere bem uma situação, aí quando você vê, você está com uma gastrite, né? O câncer já tem vários estudos mostrando como tem ligação com exatamente essa questão do perdão, né? De pessoas que guardam mágoas, de alguma coisa ali que, bom, não é exatamente só isso, né, gente? Porque nada é uma receita de bolo, tem que Então, adaptar, personalizar, o mas que, em geral é muito comum. A gente vai vendo que algumas doenças têm muito a ver com algumas emoções, né? Que sempre tem a ver com aquele centro de energia, se a gente for ver. Então, assim, é muito, for ver mais a fundo, né? É para muito mim, interessante. é Hum, 100%, não é algumas vezes não, 100%. Por que que é a doença? Pois é, A doença é a materialização de uma emoção. exato. É Ah, isso. mas não sei o quê. Vamos supor que a pessoa adquiriu certa patologia porque tinha um hábito de vida muito ruim. Por que que ela tinha um hábito de vida ruim? Porque ela era Aham. estressada ou porque ela é preguiçosa. É, Então, a doença patológica, física, ela é a materialização de uma emoção ao longo do tempo. Lógico que não é do dia para o outro. É sim. aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto É, bate até que fura. Ah, mas ele estava bem, foi de um dia para o outro. Não, não foi de um dia para o outro. Foi é. anos fazendo a mesma coisa, entendeu? Sim. E aí ele Exato. esperou ter um sintoma para buscar uma ajuda médica. Sim. Anos de incoerência cardíaca. É, exatamente. É isso que acontece, né? E É. sem ouvir, né? Sem Dá para ouvir essa conversar com qualquer pessoa inteligência. sobre isso? Não, não Hã? dá. Dá para conversar É. com qualquer pessoa sobre isso? Não Não dá. é qualquer pessoa, exatamente. Agora, gente, hoje existe, né, até uma área na cardiologia, né, que é a neurocardiologia. O Dr. Joe cita isso no livro dele, né? É, Porque exatamente são mais de 40, são cerca de 40 mil neurônios ali, né? É um sistema nervoso independente. Então, é. assim, é uma coisa que é Sistema tão nervoso bom de ver implícito. que hoje a ciência já comprova tudo isso aqui que a gente está falando. Existe realmente uma inteligência. Esse centro, hoje o nervo vago, se fala muito, né, do nervo vago também. Então, assim, que é ligado a tudo, a todos os órgãos também. Então, assim, a gente vai vendo que tudo vai sendo apoiado pela ciência. Tudo que já se falava há anos. Eu botei lá nos stories, né, citando que os egípcios falavam que o coração e não o cérebro era o centro da vida, da fonte de sabedoria humana, que os mesopotâmicos e gregos também falavam isso, que o coração era o centro da alma. Então, assim, coisas que a gente já sabia até intuitivamente, O né, como a povo lá gente tem uma falou sabedoria aqui. que Nossa Senhora, viu? Hã? E o povo lá tem uma sabedoria que Nossa Senhora. Pois é, pois é. Aliás, gente, a foto que a gente postou lá aqui, né, para fazer a divulgação da nossa live, é ele lá nas pirâmides do Egito, meu Deus, lá dentro, né, da câmara, meu Deus, que experiência, hein? Você já tinha estudado todas essas coisas, assim, mais Não, foi transcendentais, quando através. você foi? Eu comecei através desse curso do Ben School, que é do Fernando Reis, tá? Foi depois da viagem? Não, eu comecei estudando. Aí ele fez um grupo e nos levou para o Egito para estudar sobre isso. Então, Ah, entendi. ele Não, mas foi é isso que o eu queria mentor de saber. tudo. Ele foi o mentor de tudo, Ah, tá? que É. maravilha. Não, é porque Ele isso que eu queria trouxe. saber. Se quando você foi no Egito, você já foi com esse olhar. Porque tem gente Não, que vai não, a só por gente foi turismo, exclusivamente para assim. estudar e a gente foi em meio pandemia. Você tem Uau! noção? Eu saí daqui, se eu não me engano, dia 17 de março de 2018, fazendo escala em Dubai. Chegamos em Dubai, passamos o dia. No outro dia a gente pegar o avião para Cairo, tivemos que voltar porque falaram que ia fechar os aeroportos do Brasil, que a gente tinha que voltar e tal. Que voltamos pro Brasil, entendeu? Voltamos pro Brasil. Só em novembro a gente pôde ir de novo. A gente foi. Aí fizemos toda a excursão. E foi um Ah, meu, fantástico. Que é isso. que Tipo assim, legal. já morei em Inglaterra, já fui em vários lugares aí, tal, não sei o quê. Mas fala assim, de aprendizado. Você foi em Stonehenge também? Você Fui viu lá? também. Mas eu era molecão, né? Tipo assim, tava. Sei.
É. Então, Então, não, por isso que eu tô te perguntando se no Egito você já tinha esse olhar, porque é diferente não, ir lá em já, Stonehenge já, sem saber das coisas já. ou indo, né, com esse olhar, né? Não, É, Stonehenge eu era um moleque. Eu queria tirar foto e queria subir na pedra para tirar foto e ser perseguido pelo policial. Então, eu era um molecão. entendi, Era entendi. esse esquema. Pois é. Não, não aprendi nada. Aí fala, eu escutei que os golfinhos levaram aquilo ali para lá. Uma história muito louca. Sei. Não, Não, não é bem isso. tinha 19 anos. Aham, entendi. Ai, que legal. Gente, mas que máximo que você foi para o Egito já depois de estudar, de estar estudando essas coisas. E vem cá, quanto tempo Fui você para ficou Espanha. lá? Ah, a gente foi uns 20 dias, mais ou menos. Uau, no Egito? É, no Egito, só Egito. Caramba, que Só Egito. máximo, hein? Só Egito. A gente foi, nem foi em praia, a gente só foi exclusivamente para estudar. Sei. A gente entrava a gente se entrava na pirâmide de Gizé, nas pirâmides lá, 5 horas da manhã, ficava até às 8, só nós, 3 horas meditando. Caramba, que Meditando. demais! Ah, nossa, pô, Raquel, eu te falo que é o seguinte, tipo, sem receio nenhum, sem dúvida nenhuma. Na época eu estava tão alinhado, tão coerência cardíaca, eu pensava acontecer. Te juro, te juro. sei. É, não, realmente, é isso. A Né? gente Mas tem tem todo um que. preparo, você faz É, jejum, você medita, você tem- aprende a meditar, tem toda uma história atrás disso. Não é chegar lá e tipo assim, não, hoje eu vou ao restaurante comer tal comida, tá, não sei o quê. Não, é outra vibe Chegar quando lá, eu vai em vou meditar, turismo. chegar lá, eu vou meditar e vou acontecer. Não, não é assim que funciona. Não, é. É, porque a gente está buscando essas coisas, gente, para expandir a consciência, né? Não é só também, as pessoas às vezes ficam querendo praticar lei da atração só para manifestar coisas Tem material. materiais, Não, entendeu? É muito além, gente. não, Claro que não é. também é maravilhoso, recebemos e tá ótimo que venha também objetivos materiais, a gente pode também se beneficiar muito com isso. Óbvio, aqui nessa dimensão a gente precisa também disso, não vamos ser hipócritas, mas a gente tem que pensar muito além, que é uma Sim, ferramenta de expansão da consciência, para a gente se conectar com algo muito maior e principalmente dentro de nós, né? A gente vai mergulhando, mergulhando, se ouvindo. A gente está falando aqui da sabedoria do coração, né? Isso é. vem de um estado de presença antes de qualquer outra coisa, né? A gente tem que estar ali silenciando e entrando em contato para deixar essa sabedoria ir vindo, né? E isso naturalmente vai emanar na nossa vida, né? Vai se reverberar ali, né? Parece que a gente vive assim, né? Ah, tal coisa legal. Então fui lá e eu vi a coisa legal, certo? Beleza. Presenciei, aproveitei, usufruí, beleza. Mas parece que mais legal de ter feito isso é as outras pessoas saberem que eu fiz. Pois é. Cadê o teu interno? Cadê o teu coração? É, de Entendeu? tanto que a gente está voltado É, demais para a imagem, mas para a por que exposição, para o externo, né? Então, assim, a gente precisa muito ter esses estímulos, né? Por isso que a gente gosta de trazer esses assuntos aqui, porque para a gente ver o quanto é importante a gente também equilibrar, né? Tudo isso. É maravilhoso, vamos pegar o lado positivo. Estamos aqui, graças à internet, nós temos o nosso mastermind aqui, né? Desses assuntos, essas lives tão construtivas que nos inspiram. Então, somos gratos, mas assim, nem tudo é só vida externa. Por isso que várias vezes eu preciso não? do meu momento, entendeu? Essa live a gente ia fazer no fim do ano passado e eu, inclusive, falei pra ele, falei, não, vamos, eu preciso de um break aqui porque eu preciso ficar um pouco comigo mesma. É a primeira live que eu tô fazendo aqui no meu perfil. Essa semana a gente voltou, né, com a do Tools na quinta, mas é a primeira que eu tô voltando aqui no meu perfil porque eu precisei de um tempinho comigo mesma, silenciar, organizar, né, as minhas emoções, as minhas metas. Então, assim, é importante a gente fazer também momentos de silêncio, de nem ficar muito vendido ali na exposição também, sabe? De deixar ser uma coisa orgânica, né? Se respeitar, se ouvir, fazer Por isso que é o alguns motivo que nós estamos aqui breaks. hoje fazendo essa live, velho. Por que que Hã? nós estamos aqui fazendo essa live? Por que que a gente gosta de conversar esse assunto? É, Porque ao longo da sua trajetória, da sua vida, aconteceu algo que você questionou. Você questionou, o universo foi e te mandou sinais. Quais são os sinais? Estudos. Você estudou e estava num lugar onde eu estava. é. Provavelmente eu passei por coisas semelhantes no quesito. Eu não gosto de usar sofrimento. Tem coisa de desafio. Desafios. Eu gosto, eu Desafios. adoro a palavra É, desafios, porque perfeito.
Como Eckhart né? Tolle nos ensinou, a vida é nossa amiga, não é nossa inimiga. Então, o que nos acontece é sempre para o nosso bem. Tem aquele mantra que a gente usa sempre, né, no Tools, isso também é para o meu bem. Então, assim, são desafios, né? Exatamente. Desafios. E por isso a gente está aqui hoje, porque você quis entender por que aquilo aconteceu com você, porque aquilo te gerou sofrimento, Sim. tá? E esse questionamento não é aquele questionamento, por que comigo? Não. É só saber, por que que eu comigo? Por quê? Quem sou Por eu? que que eu estou passando por Qual que é o meu isso? propósito aqui? Por que que eu estou passando por isso? É, Eu posso gostar das coisas que eu gosto, sonhar com as coisas que eu gosto, ou eu preciso deixar abrir mão? Não, você pode sonhar as coisas que você gosta, só vai conhecer quem você é. Naquilo você vai conhecer quem você é e você começa a desenvolver, a seleção natural começa a atuar. Pessoas vão afastando e outras vão se chegando. é, Aí a gente vai até para a física, né? Física é, newtoniana, não a física quântica. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Nem duas energias. Não é verdade? é. Duas energias não ocupam o mesmo espaço. Então, para você atrair certas pessoas que pensam semelhante a você, você precisou abrir mão daquela, às vezes, daquela amiga de infância que já pensou totalmente diferente de você, que se transformou em outra pessoa. E tá tudo bem também, ele vai seguir a vida dela, né? Ela vai alinhar com as pessoas que têm um pensamento igual a ela. Tem muitas pessoas que é muito focada em dinheiro. Tem outras pessoas que é muito focado só na espiritualidade. E o É. ideal, para mim, é o equilíbrio, porque a gente Sim, precisa claro. disso É o aqui. equilíbrio. Não Você apegar estudou demais nem também? apegar de menos. Sim, exatamente. Você chegou a ver as nossas lives, ou já leu, sei lá, um pouquinho do livro lá, O Caibalion? Não, isso eu não achei. Ah, esse, ó, coloca aí na fila, porque Olha esse é só. maravilhoso. É a lei da polaridade, né? A gente É, precisa exatamente, na verdade, são dois polos opostos e complementares de uma mesma energia. Essa mas coisa da tudo. matéria, espiritualidade, na verdade, né? Yin, yang, quente e frio, é tudo, né? Uma coisa só, mas a gente tem os graus ali que vão nos distanciando de uma forma que parecem uma coisa totalmente oposta. Mas no fundo, o símbolo do Yin Yang, um tem o outro dentro de si. Se for reparar lá, tem o lado preto, né? Que é o Yin, É, tem um eu pouquinho do nunca Yin li Yang. completamente, mas eu já estudei sobre o assunto nas escolas que eu passei, entendeu? Sim, mas reveja, reveja. Mas, Esse assunto é mas bem legal. sabe Nossa, o que tudo é Caibalion. polaridade? Hã? Tudo é polaridade? Pois é. É. Por que que é tudo é polaridade? Porque a hora que tem duas coisas diferentes, aquilo emana uma energia. Aquela energia vibra. E a vibra gera uma frequência. Aquela frequência que acontece, eleva, eleva, chega um momento que a célula fica tão forte, tão energética que ela se expande. E vira dois. Isso é o início do universo, né? Pela minha concepção. Né? E isso não quer dizer que eu não sou espiritualizado. Sou espiritualizado, sim, e acredito em várias coisas. Sim. Vamos trazer por coerência cardíaca a polarização. Aham. Quais são as três dimensões de baixo, três dimensões para cima? São quantas dimensões? Sete. Sim. Qual é do meio? Coração. É. O Aliás, coração faz a ponte. ainda tem um timo aqui que fica do lado aqui, né? Que é É. um órgão responsável pelo sistema imunológico, né? E às vezes ele é até bombardeado, porque o coração recebe tanta coisa, o coração é preparado para receber, Aham. e o Isso. timo às vezes é só, fica levando de tabela, É. né? E o que o coração faz? Tudo que emana aqui de baixo suga energia. E aqui de cima emana energia. Tanto que quando você faz a meditação, você tem vários tipos de meditação, mas uma das mais tradicionais é quando você puxa lá da base da coluna, É. seu canal central está aberto, você vai respirando. Cada, cada lugarzinho aqui, né? Você prende no coração, ali ele vai fazer um filtro daquela energia, depois você vai emanar para cima, né? É. Passando para os outros caminhos. Eu não quero falar o nome e tal, porque também não convém. Muitas pessoas às vezes não gostam dos termos, enfim. Mas isso não tem como falar. Isso não É, tem mas como isso, ser isso é contra. ciência hoje, né? Isso aqui é legal. E tem, É, gente, para quem gosta, né, dessa parte mais científica, o Dr. Joe ele explica muito bem isso, esses centros de energia, né, é. inferiores, que são os abaixo do coração, e os superiores, para quem não conhece, né, são os sete principais. E assim, os abaixo do coração são altamente necessários também para a nossa vida aqui, para a sobrevivência, para nos dar força para ir atrás das nossas metas, dos nossos sonhos, da vida mesmo, né? A própria sexualidade, inclusive, é o primeiro chakra ali, o primeiro centro de energia, né? Enfim, então as nossas emoções ali mais primitivas, a gente precisa de tudo isso. Só que aqui
começam os nossos centros, né? Aqui a autoexpressão, né? Aqui essa visão aí, né? A conexão com a glândula pineal, que é outro assunto riquíssimo que ele traz também. Aqui, né? O centro coronário, que nos conecta a tudo, né? A outras, ao É, nosso lado, ao nosso eu superior, né? E a outras dimensões e a outros planos, enfim. Então, assim, tudo isso, o coração ele faz essa ponte entre esses centros chamados de inferiores, mas que são altamente necessários também, só são frequências mais densas, e esses outros centros que têm uma frequência, né, e estão relacionados a emoções mais elevadas. Então, o coração ele alquimiza, né? Ele faz ali essa ponte e essa alquimia. é, Então, assim, é os muito. fisioterapeutas adoram, né? Os professores de educação física também adoram e com toda razão. Vamos fortalecer o core. Por quê? É só pela musculatura? Não, não é, né? Pois É é. que às vezes muitos não sabem porque não estudam os assuntos, né? Por Uhum. que que você fortalece o core? Pra você ficar forte naquela região, né? Imbatível. Ah, mas vamos relaxar, respira. E aqui pra cima é pra você relaxar, É. né? É, Ali é pra você muito. lutar, aqui pra cima é pra você relaxar, pra você É muito ficar difícil. criativo. Porque você tenso aqui, você não consegue ficar criativo, É. jamais. É. Eu tô tentando me relaxar nessa live aqui, né? Trazer o máximo de coisa, mas Não, mas foi ótimo. Nossa, muito legal. A gente tem que ir terminando, né? Vamos ver o que que o pessoal tá falando. Mas esse papo eu te falei, né? Ó, depois a gente vai ter que combinar de voltar aqui com algum outro tema, porque esse papo rende, né, gente? Esse papo é muito legal. Mas basicamente a gente queria fazer esse lembrete, né? Da inteligência do coração, né? Da gente se lembrar que nós somos corpo, mente, espírito. Então, assim, a gente precisa se conectar com esse centro de energia, lembrar disso tudo aqui que a gente falou, que o coração faz a ponte entre, né? Ele nos conecta com o nosso corpo, mas também com a nossa alma. A gente ouvir, a gente permitir que venha essa sabedoria ali, que o coração tem esse potencial, né? Então é muito lindo tudo isso. E para a gente continuar com as emoções elevadas, né? E principalmente porque a gente está começando o ano, então, querendo ou não, nesse início, assim, né, de um novo ciclo, é importante a gente se relembrar de tudo isso para a gente ficar inspirado, a gente buscar se sintonizar com tudo isso, né? é importante as pessoas entenderem, né? E no modo geral, e eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai facilitar, né? Uhum. O coração é um órgão independente. Ele nasce primeiro, né? É, E ele pode morrer por último, né? sim. Então, ele é um órgão fã, não é porque eu fiz cardiologia, não. Não, É mas é porque ele é verdade, é um órgão, ele é um fantástico. órgão, ele é um órgão diferenciado. É, Todos têm sua importância, não é mais nem menos. Só estou falando que ele é é, diferenciado. uhum, E ele nasce primeiro e ele dá vida primeiro. é. E pode morrer depois. Um grande exemplo disso é o Ayrton Senna. Ah, O Galvão Bueno ainda falava no dia que, na curva Tamboré lá que teve o acidente. ah, Ele houve morte cerebral. ah, Por que que ele não tinha morrido? Porque o coração dele ainda batia. é, Entendeu? Ah, vai virar um vegetal. Beleza. Mas o coração ainda estava ali. Ele ainda sentia, é. né? Muito louco, né? Então você Isso. ele É, sentia. Então, sim, ele nasce primeiro e ele pode ser o último a morrer, sim. Né? sim. Então, ele é fantástico. Ele faz a ponte, Nossa Senhora. É, muito legal, né? Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário específico. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ficou claro? O que que vocês acharam? Gostaram? Bom, o pessoal estava lá falando, né, que as pessoas têm receio de conflitos interiores, a Anitta falou. É, o pessoal estava concordando com o que a A gente Anitta estava falou? dizendo. Anitta, aham. Minha mãe. Regiane falou que interessante quando a gente estava falando lá. A Anitta falou, lembrou que o nome disso é ecoterapia. Legal, não sabia. Quer dizer, É não, minha mãe. ah, é sua mãe? É. Ai, Ah, que legal! Tudo bom? Olha, que bom que ela tá aqui. Minha mãe tá aqui também. As mães têm que estar, né? Presença obrigatória. Mães corujas, venham com a gente sempre. É, Gisele estava falando, oi Gi, falou cavalos são maravilhosos, tararã, deixa eu ver o que mais que teve. Aí a Anitta estava lembrando sua mãe, né? Tava falando, só crescemos quando temos dificuldades. O Gustavo confirmou, após um problema resolvido, espere por outro. Pois é.
Aqui é assim, né, gente? São várias turbulências aí, várias Falar, fases. Aí o vamos pessoal estava falar. falando aqui dos traumas de infância, de superar desafios, a importância, né, de ir além dos traumas, das perdas e danos. E a Anitta estava falando que é por isso que as pessoas gratas são mais felizes, isso mesmo. Aí, fora isso, o pessoal estava confirmando, concordando, dando boa noite e achando legal o tema. A Gi falou: ver a ciência comprovando isso do coração é algo maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Estava lá empolgada falando quando a gente falou do Egito. Que máximo, adoraria fazer uma viagem assim para o meu crescimento, que deve ter sido algo surreal. E falando que a live foi maravilhosa, ó, a Regiane falou. Tudo bom, Regiane? Gustavo falou que o questionamento é importante. Oi, André, falou. A gente só se conhece quando é provado, né? E o Gustavo complementou: precisamos ser provados para ser aprovados, né? Que a gente precisa buscar equilíbrio. Deixa eu ver, a doutora Rita Vetucci, essa deve ser sua amiga, né? Na medicina, não? Eu não tô lembrando dela aqui, Não, às não, vezes pode né? ser. Ela falou: na medicina chinesa, o Shen, mente e espírito, faz morada no coração. Olha, bem lembrado, hein? Verdade. Sendo assim, qualquer emoção sentida afeta o coração, de uma maneira ou outra. E a Dora estava aqui também, minha querida amiga. Não sei se ainda está aí, que às vezes o pessoal entra, passa, né? Mas, ó, tinha várias pessoas muito legais aqui. Muito bom ler os nominhos de pessoas queridas. Ah, a Dora está aqui, falou lá, nota 100 mil. A Anitta falou: legal, não sabia que o coração tinha esse potencial, tá vendo? Ó, seu filho escolheu uma carreira, né, belíssima. Tem tudo a ver, tem que te complementar mesmo, né, com esse olhar. Ó, a Érica falou: que lindo isso, tem muito significado, o coração nasce primeiro e poder ser o último, né? Doutora Rita falou: o equilíbrio é o caminho, nada de mais, nada de menos, tudo em equilíbrio. Coração da visão da medicina tradicional chinesa, eu também adoro. Ele é considerado o imperador, aquele que cuida de toda a nação. Olha que legal. E o pessoal lá falou, né? A Érica falou: é, o último a morrer e tal, apaixonado por esse tema. Falaram que amaram. Jackson e Tânia falaram: qual o melhor esporte para melhorar a frequência cardíaca? Aproveita e responde aí, doutor. O que lhe adaptar melhor. O importante é estar em movimento, né? Melhor que lhe adaptar. Isso mesmo. Que tem que Melhor tomar que lhe cuidado adaptar. também, né, gente? Quem tiver qualquer problema, né, de saúde, qualquer problema no coração, sempre tem que passar por um médico, né, para fazer exatamente essa avaliação, ter orientação. Não é assim, tem que fazer e vai fazendo, né? Eu sempre falo a importância da musculação como um todo, mas para exercícios cardiovasculares é sempre importante você, inclusive, estar em dia, né, com os exames, ó, passar lá, tipo o doutor Fábio, né, os profissionais que fazem exames, né, de esteira, né, exames de ergométrico, né, enfim, é muito importante, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Falo, falo, falo. É importantíssimo. Inclusive, o que aconteceu essa semana, né? É, início de temporada de futebol, né? Eu trabalho na Pucamp, né? Fazendo exames. E a doutora Elaine, uma amiga nossa, fantástica, ela faz os atendimentos dos profissionais do Guarani, do Esporte Clube Guarani de futebol. Aham, E os novos contratados pelo clube vieram fazer o check-up. E os exames caíram para minha mão. De aham, esteira. Teste de esteira, tá? Eu sim. faço além de esteira, o ecocardiograma, faço cintilografia, Doppler de carótidas, exames cardiológicos em geral, tá? Aham, E um dos atletas me chamou muita atenção, porque a frequência cardíaca do coração varia de 50 até 90, tá? Basicamente é isso. O dele era 34, tá? Em atleta, isso pode acontecer? Pode acontecer, desde que tenha um ritmo cardíaco normal. aham. O dele não estava normal. Apesar, além da frequência cardíaca baixa, estava anormal. E eu não vou trazer o caso para cá, mas o que me chamou a atenção foi como um cara desse chegou num profissional sem nunca ter ninguém ter avaliado isso, Que coisa, né, tá? gente? Uhum. E eu falei assim, não, lógico que eu vou. Eu cheguei, conversei com, a, Sim. com, a- com, a- com o pessoal e falei, cara, é assim, assado a situação. Ele não tem impedimento de fazer exercício, pode continuar a profissão dele, normal, mas ele tem que ser monitorado com maior frequência, com Tem que ter o maior delicadeza e acompanhamento, né? tal, mais importância. Agora, o que me chamou a atenção é nunca ter ninguém avaliado isso.
Tá? Eu Pois só é. trouxe esse ca- eu só trouxe isso aqui porque a importância de fazer um check-up em um É, exame, em um lugar de referência, com profissionais bons, tá? sim. Para futuramente não acarretar alguma coisa ruim, enfim, né? E coincidentemente foi na semana da nossa live. Foi quinta-feira que aconteceu. É, pois é. Foi Viu? esse que você postou nos stories? Libera ou não É, libera? Eu vi. é, Gente, que coisa, né? Meu exatamente Deus. isso. Impressionante, é. Exatamente isso. A gente tem que perder o medo, gente, de ir no médico, por favor. A gente precisa. Eu acabei de fazer no fim de ano todo o meu check-up. Aliás, ironicamente, o único que faltou foi o ergométrico, você está até me lembrando que eu tenho que remarcar, porque eu marquei para o dia depois do Natal, dia 26 de dezembro, e Aham. acabei que eu não pude ir nessa data. É o único que faltou. O resto eu fiz É um tudo: exame pouco mamografia, ultrassonografia valorizado. mamária, e todos os de coração também eu fiz. Só faltou esse da esteira. Boa ideia. Vou até O da amanhã, já vou até esteira, ele é marcar. pouquíssimo valorizado. Não, mas eu Ainda, fiz, tá? Eu tá? marquei. Só que eu só Só tenho que que trocar a data, porque eu eu vou sempre aproveitar, eu faço vou também. aproveitar o engajamento aqui só para falar o que ele avalia. Faz mesmo, porque é muito Primeiro, porque importante. Faz o esse teste alerta. da esteira, ele não é ali você botar para correr e falar assim, e aí, doutor, fui bem? Não é isso. É, Ele não. avalia cinco parâmetros importantíssimos para o clínico avaliar. Ele Hum, avalia seu condicionamento físico, ele aham, avalia a frequência cardíaca do coração, que tem a ver com a coerência cardíaca, aham. tá? Ele avalia, A variabilidade. exatamente, ele avalia a sua pressão arterial durante o esforço, Uhum. ele avalia suspeita de entupimento das artérias do coração e evita um possível infarto, tá? Nossa, sim. Então, condicionamento físico, frequência cardíaca, pressão arterial, é, suspeita de entupimento das artérias coronárias. Estou esquecendo alguma coisa? A variabilidade, não? Porque você vai Não, mudando, né? também Vai não. aumentando a velocidade. Eu pensei que talvez fosse a variabilidade, não? Físico, frequência cardíaca, pressão arterial, suspeita... Ah, ó, importantíssimo. E arritmias. Então, importantíssimo. Arritmias. É. Arritmias. Então, Ó, gente, é um viu exame, como foi importante? Ó, a Érica estava falando, vou marcar esse exame. Não sabia que era tão exame importante fazer como prevenção importantíssimo. também. Exatamente. O Márcio Importantíssimo. Antônio estava falando, caminhada seria o ideal, poderia ser feito por todos. Sim, gente, mas tem que passar uma vez no ano, tem que fazer, pelo menos, né? Uma vez no ano, tá bom? Bom. Aí vai de paciente para Ah, paciente e tá. tal. É, depende também se a pessoa, né, tem É, alguma é. coisa, algum Depende da probleminha, né? idade, depende Depende da idade. das Sim. comorbidades, depende disso tudo, entendeu? É, olha como foi importante a gente fazer esse alerta, Fábio. A Gi tá lá falando, gente, isso tudo, esse exame eu nunca fiz, tá vendo? Tem que fazer, hein, Gi? Muito importante, gente. Então, ó, vamos aproveitar que o ano está começando, vamos fazer um check-up geral, né? Quem mora aí, quem tem a sorte de morar em Campinas, pode marcar com o doutor Fábio, né? Obrigado. Sigam ele ali para vocês, se quem quiser tirar alguma dúvida, né, e tal, ou quem puder ir lá presencialmente. Se não aqui, busquem o cardiologista de vocês, vão fazer um check-up, porque é muito importante, né? E também vamos cuidar da parte emocional, né? Até minha amiga Doris, querida, estava lá falando, e para quem está com a dor de uma perda, porque ela perdeu o cachorrinho dela, perdeu a mãe dela, que era uma querida amiga também para mim. Então ela passou por um desses momentos aí que a gente está falando, né? Está É, passando por um momento muito difícil e realmente isso acaba afetando na nossa saúde, no nosso coração. Mas aí, ó, você tem que assistir, não sei se você estava aqui no início da live, a gente estava falando as maneiras de elevar as nossas emoções, né? Com fé, com esperança, com amor, né? Tem várias maneiras aí de elevar, com gratidão, principalmente, né? Gratidão pelas pessoas que estão aqui. Infelizmente, a gente acaba, tem uns que vão mais cedo, né? A gente ainda fica, né? Cada um tem seu tempo de chegada, de partida, mas além de que eles sempre estão com a gente, porque a gente leva todos eles no nosso coração e com a gente. Eu falo com as pessoas que eu perdi, não sei. Aí cada um tem a sua maneira de lidar, né? Ou pelo menos saiba que você os leva, né, no seu coração e vai aproveitando quem está aqui, né? A nossa vida e quem está aqui, quem a gente pode aproveitar. Eu acho que essa é uma maneira importante, né, de lidar com tudo isso. E se espiritualizar. Se espiritualizar é muito importante, porque aí a gente abre, né, essa visão. A gente vai além do temporal, a gente entende que os elos de amor não se rompem jamais,
que aqui é apenas um veículo nessa dimensão, né? A, a dimensão material, mas que nós somos corpo, mente e espírito, né? E no espírito não existe separação. Então, que isso possa trazer algum tipo de mini confortinho, né? Mas é difícil mesmo lidar com a saudade, né? Quando a gente está com um luto ali muito recente, é difícil mesmo, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu achei muito interessante falar corpo, mente e espírito, né? E nos meus estudos lá, né? O que faz, gente, o que eu tô falando aqui, o que faz sentido para mim, tá? Sem entrar em detalhes maiores e todo mundo tem a maneira de enxergar quem é a gente aqui nesse planeta, nessa dimensão, que é a terceira dimensão, que é a É, matéria, né? É, e eu aprendi que nós somos um fragmento de alma, que se veio de uma alma, que veio de uma super-alma, que veio do espírito. sim, Então, é, é, e que precisou de um corpo, de um corpo carnal para encarnar, um humanoide, né? sim. E que a gente veio, a gente falou de ancestralidade, a gente veio aqui, as pessoas que hoje, pai, mãe, filho, tio, tia, irmã, amigos próximos, irmão, enfim, a gente tem a aparência genética das pessoas familiares, né? Aham, Mas a alma veio para resolver alguma coisa do passado. sim. Enquanto você não conseguir ativar sua coerência cardíaca, que é ativada através do amor, compaixão, respeito, perdão, você não consegue evoluir espiritualmente, elevar a sua alma na frequência lá para cima. Então, é o que eu entendo, é o que faz sentido para mim da gente estar aqui hoje. Tá? Eu sei que muitas pessoas vão pensar diferente, tá tudo bem, tá? Mas para mim, ainda mais depois dessa live, então faz mais sentido ainda. Quando a gente for falar sobre coerência cardíaca, porque os quatro sentimentos é o que mais eleva a coerência cardíaca e que faz a sua alma evoluir, né? Isso não faz você não gostar de coisas materiais. A gente gosta pra caramba. Sim, claro, e a gente Pô, precisa, né? é coisa Lógico. melhor que você escutar um DJ bom, um rockzinho. Eu gosto de rock. Um rockzinho bom. Viajar, igual você estava falando, viajar, né? Já para passar perrengue? Não. Se for um lugar confortável, maravilha, Pois Júlio. é, Beleza. pois Só que é. aquilo não pode te dominar, Exato. né? É. Não pode dominar. Como as suas Não é para emoções te não pode te limitar, dominar. né? É, É. não é para te E aí, limitar. É, eu né? falei assim, né? Corpo e mente e espírito de uma maneira geral, para todos entenderem, de diversas Sim, abordagens, de eu só diversas aproveitei o religiões. engajamento. Mas eu acho legal, até porque a teosofia traz esse termo mônada, né, que é uma chispa divina, uma centelha divina que a gente traz. Mas É. assim, o importante é só para trazer esse olhar de que assim somos muito além da matéria. E essas relações que a gente tem com as pessoas que a gente ama não terminam aqui. Não é porque a gente não está vendo as estrelas que elas não estão lá brilhando, né? Então, assim, amizades verdadeiras, tem vários vídeos e textos que falam sobre isso, né? Que amizades verdadeiras, amores entre as pessoas, também não precisam desse contato material necessariamente. É uma delícia poder estar junto, poder ter a presença, poder abraçar, é. E a gente sente falta, né? Quando a gente não tem esse contato direto. Isso é um privilégio aqui da matéria, mas o privilégio de conexões de alma, como a que eu tinha, por exemplo, com a mãe dessa pessoa que estava falando aqui, que é uma grande amiga minha, Doris. Isso é uma coisa que, gente, é um privilégio, sabe? Você poder vivenciar isso, poder ter amigos que você fala a mesma língua, que fazem sintonia com você, que você tem uma conexão mesmo, né? Até para poder ter um papo. Enfim, isso é uma bênção, gente. Tudo isso a gente leva, né, para nossa eternidade, né? Porque Tem na minha coisa mais visão, gostosa. somos atemporais, somos seres imortais, né? A gente passa aqui pela matéria e aí a gente tem esses momentos ali que a gente está com essa expressão aqui individualizada, mas é muito além. Então, acho que a gente precisa ampliar o nosso olhar. Né? Isso tudo vai trazendo um conforto na alma aos poucos, né? Não é uma coisa assim para entender no racional, é para entender assim, ó, no nível do coração, né? Como a gente estava falando. Que coisa mais, que leva mais a energia da gente do que um abraço de criança? É verdade, e exatamente. Mesmo a gente sabendo que aquela quer por um interesse, que ela abraça por interesse. Mas ela não julga, ela É, é sincera.
Tem coisa mais gostosa que eleva mais a frequência do coração no É, sentido de, crono, é de verdade. coerência cardíaca do que um abraço da criança. É. Crianças, animais. Ela tá triste, essa minha amiga. Um dos motivos também é porque ela perdeu o cachorrinho dela, né? E realmente, meu Deus. Porque Né? olha, um abraçozinho do Benny, meu cachorrinho aqui também é a coisa mais pura. Eles são anjos, né? Realmente são anjos. Mas eles todos estão sempre com a gente. As pessoas que a gente perde apenas na matéria vão seguir com a gente. E um Há dia quem, todos vamos nos reencontrar. há quem, Mas nós temos que terminar por aqui, gente, porque já tem muito tempo, já estamos 1 hora e meia aqui nessa live. Ó, o pessoal tá lá falando que amou, que a live foi incrível, que o Dr. Fábio que tem que ter um consultório aqui no Rio também. Ai, meu Deus, olha, vamos ver, né? De repente, gente, quem sabe essa live não vai abrir aí outros horizontes, né? Vamos ver depois o desdobramento de tudo isso, gente. E principalmente eu quero ver vocês marcando o check-up, hein? Marcando os testes ali que ele falou, né? Quais são os exames principais que as pessoas têm que fazer? O teste ergométrico, quem quer fazer um check-up geral? O que que eles têm que ir lá e pedir para um clínico geral para passarem o não, quê? o Teste médico sabe, ergométrico, o que mais? o médico sabe, né? Mas vamos lá, os exames de sangue em geral, né? De imagem, um ecocardiograma transtorácico normal, tá? Um teste ergométrico, tá? O Doppler das carótidas. Sim. Acho que esse aí É, já é um kit bom. já é um kit bom. Então tá bom, gente. Tá feito o alerta, hein? Vamos lá cuidar da mente para ficar alinhada com o coração, para a gente direcionar ali, não, esse pensamento aqui está me enfraquecendo ou me fortalecendo? Me enfraquecendo. Então, tchau, deixa eu mudar aqui, deixa eu dar um reset, né? Deixa eu ter um pensamento mais em conexão com como eu quero me sentir. Elevar a vibração, com emoções elevadas, com gratidão, com amor, com fé, com esperança, para vibrar aí uma frequência mais elevada, para alterar positivamente seu campo eletromagnético, né? E fazer o check-up também. Vamos cuidar aqui do nosso corpinho também, que a gente precisa desse veículo para se expressar e para trocar muita energia boa com todos à nossa volta, né? E é isso, agradeço aqui a presença de todos, agradeço os elogios. Ó, Fábio, várias pessoas falando que bacana, foi maravilhoso, obrigada e Fico tal. feliz. Parabéns, muito claros os ensinamentos. Ó, Luísa Vieira Rocha falou, Patrícia Reis, várias pessoas dando palminhas. Mente sã, corpo são, estão falando. Isso mesmo, que bom, ó. Então vamos cuidar disso tudo, gente, para que a gente começar bem o ano e termos um ano abençoado. Aproveito para desejar aqui tudo de melhor para todos, muita luz, muita resiliência, muita sabedoria para lidar com os desafios, com as fases turbulentas, muita fé, muita esperança, muito amor, né? E muito obrigada, Fábio. Quer dar um tchau final aí? Não, eu queria agradecer aí a oportunidade, agradecer a todo mundo que nos assistiu aí. Espero que tenha gostado. Pedir desculpa de alguma coisa que às vezes não tenha sido clara. E é mais agradecer mesmo. Imagina, foi ótimo. Eu também agradeço muito você. Foi muito bom o nosso papo aqui. Espero que tenha inspirado as pessoas. E obrigada a todos, gente. Um beijo grande. Aproveito para deixar o convite quinta-feira para a nossa live do Tools for Life, onde nós estamos estudando Napoleon Hill, atitude mental positiva, que ajuda muito a mantermos aqui a coerência cardíaca. E a próxima live do domingo que vem, que depois eu vou divulgar para vocês, que eu ainda estou esperando a confirmação da convidada, tá bom? Então eu vou divulgar para vocês direitinho o tema depois. Beijo grande, ótimo início de semana. Tchau, Fábio, Ó, obrigada. obrigado, viu? Beijo, tchau, Tchau. gente.